Olá, querida alma. Para quem está assistindo essa live gravada, o tema é como não cair nas armadilhas do ego diante de um término. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Boa noite, queridos e queridas. Sejam bem-vindos à live desse domingo. Deixa eu botar o tema aqui. Como não cair nas armadilhas do ego diante de um término. Ok. Sejam bem-vindos, Michele, Redala, Patrícia, Kelly, Vânia, Rose, Janet, Tati, Irineia, Kellen, Simone. Sejam bem-vindos. Pri, quanto tempo? Mentorada na área. Josilene, Maria, Rômulo. Hoje o papo é quente, gente. Considero essa live aqui, esse tema central, porque a grande maioria esmagadora de nós cai nos labirintos embriagantes, sedutores e fantasiosos do nosso ego. E vocês vão entender hoje, tecnicamente, o porquê isso acontece, qual é a causa raiz disso e como sair disso. Tá? Porque o grande inimigo não é o melhor termo, né? Mas eu digo aquilo que realmente nos sabota, que cria dificuldades, que sofrimentos, não tá lá fora, não é aquela pessoa, sou eu. E esse ente interior denominado ego que cria os nossos sofrimentos. Logo, se eu não entender a natureza de funcionamento dele, é bem provável que eu tome um baile para ele e com isso sofra, tá? Então é sobre isso que eu vou falar. Encaminhe essa live aqui para que você sinta que precisa saber desse assunto, tá aí passando por um término ou não por um término, quando vê, já passou bastante tempo, mas tu não consegue tirar essa pessoa da tua cabeça. É para quem vive aquele relacionamento ioiô, que vai e volta, né, e a coisa nunca avança. Boa noite, Takori, não sei qual é o nome. Dauren, boa noite, meu querido. Quanto tempo? Outro mentorado na área. Sandrinha, Tati. Tá, é sobre isso que eu vou falar. Vou dar só mais um minutinho aí pro pessoal entrar e vamos socar pau. Gente, pega papel e caneta. Sempre bom, eu vou dar uma aula aqui hoje, tá? Conteúdos que eu costumo entregar lá dentro da minha mentoria, ó, tá? Colocou, já comprei seu curso do mês que vem. Muito bom. Para quem não sabe, eu vou dar um workshop no dia 6 de setembro, sábado, ao vivo e online, pelo Zoom, tá? Sobre esse tema, como superar uma pessoa. Lá, sim, gente, lá eu entrego o ouro, lá a gente vai usar as técnicas de cura energética para fazer vários movimentos de cura. Se alguém daí quer se inscrever já, é só comentar superar que tu recebe o link de inscrição e faz lá a inscrição. Tá no segundo lote, tá? R$125, dá para fazer em 12 vezes de R$15. Posso comprar o curso no começo do mês? Pode, tá? O problema é que tem só que cuidar o lote. O lote promocional já foi, estamos no lote 2 aí, são 20 vagas, 7 já foram preenchidas, então tem 13 vagas aí, tá? Vai subindo. Mas pode, com certeza a vaga vai ter, tá? Não tem limite de pessoas, tá? Mas depois eu falo mais sobre ele. Quero falar do tema da live, tá? Superar, como botou a Flávia. Sim, gente, um valor assim, ó, 6 horas eu entregando o ouro lá, tá? Por R$125, uma pizza aí. Investe uma pizza em ti. Boa noite, Fabi. Então vamos lá, meus queridos. Tá? Então, para quem é essa live? De novo, quem não consegue tirar o ex da cabeça, quem sonha, né, com esse ex-parceiro, ou alguém que tu tá te envolvendo, mas aquela relação sabe que não avança, mas tu não consegue soltar, né? Para quem, diante de um término, acredita que perdeu o grande amor da vida, ou para alguém que fica com aquele receio de acho que eu nunca vou conseguir encontrar alguém, nunca vou conseguir construir minha família, ou naquela ansiedade, nossa, meu reloginho biológico aqui tá batendo, talvez eu nunca consiga ser mãe. A gente vai conversar sobre isso.
tá? Fica aqui que eu quero te aproximar da realidade, tá? O ego é essa partezinha nossa que nos desconecta da realidade, nos leva para o mundo da fantasia. Eu tô aqui para te ajudar, te trazer para ela, tá? É para quem fica stalkeando também esse parceiro, tentando buscar respostas aqui e ali, sabe? Tem dificuldade de soltar, então fica aqui que eu vou te trazer muita luz, tá? Cauê, estava com um rapaz, ele pediu um namoro, nada esfriou, ele terminou dizendo que não queria me machucar e se machucar. Ele não quer se relacionar, né, Nana? Ele não quer se relacionar. Tá? Ok? Então, vou falar hoje, gente, porque, claro, esse tema ego, ele é bem abrangente, mas hoje eu vou falar das 3 principais armadilhas que nós caímos diante de um término. 3, tá? De novo, quem sentir aí de pegar papel e caneta, anotar, eu considero central, tá? Esse conhecimento lá atrás mudou completamente a minha vida, tá? E segue mudando. E já ajudou muitas pessoas, gente. Esse tema de superação de término é uma especialidade minha. Há 6 anos, diariamente, eu conduzo almas a saírem desse lugar e hoje estão aí vivendo relações maravilhosas, num contexto completamente diferente. E isso se deu por um estudo da mente, por um trabalho emocional nas minhas questões mais antigas, feridas, dores, traumas, tá? É o somatório disso que vai te levar para esse lugar. Mas tá, vamos começar por um norte, tá? Ah, antes disso também, gente, não sei se vocês sabem, tá rolando um desafio de 10 dias gratuito, tá? Num grupo fechado e silencioso no Instagram. Eu diariamente estou postando lá dicas e reflexões para a superação de uma pessoa. De novo, 0 custo. Para participar é simples, só comentar novo aqui. Comentando novo, tu vai receber o link do grupo de WhatsApp, pum, só entrar lá e ficar recebendo esse conteúdo, tá? Essa semana mesmo, de segunda a sexta, eu vou estar postando diariamente. Semana que vem vai ter mais postagens e provavelmente domingo que vem eu vou fazer um encontro fechado no Zoom, só para quem está no grupo. Então não perde essa, tá? Preciso muito soltar. Fica aqui, Danúbia. Quem precisa soltar, aqui é a live, tá? Ok? Então qual é a armadilha número 1, Cauê? Na superação de um término. Idealização. Peguem essa palavra, tá? Idealização, tá? Ela é bem conectada também à ideia da fantasia. Vocês vão entender o porquê. Primeiro, gente, olha uma coisa interessante. Vocês já pararam para pensar que não existe uma versão absoluta sua, minha e de ninguém? Tudo o que existe são versões que cada um de nós carrega sobre a realidade. Tá, Cauê, não sei se eu entendi. Por exemplo, eu, Cauê, tô aqui falando para vocês e agora tem 83 almas me assistindo. Na cabecinha de cada um de vocês existe uma versão desse Cauê que vocês estão vendo. Alguns de vocês estão gostando. Nossa, que cara legal. Nossa, que interessante que ele falou. Que cara aí. Nossa, esse cara não é tão bom. É cara arrogante. Que cara... 80 e agora 89, né? 89 diferentes versões na cabeça de cada um. E eu, Cauê, também tenho uma versão minha de quem eu sou que é única. Ok até aqui? Não existe uma versão absoluta sobre os outros. Tudo são versões suas, tá? Então, isso vai acontecer naturalmente com essa pessoa que tu te relaciona. E via de regra, a gente não enxerga ela tal qual ela é. Porque essa forma que eu percebo ela está suscetível, condicionada a uma série de limitações das minhas crenças, dos meus traumas, das minhas memórias, das minhas projeções. E eu crio uma ideia de quem é aquela pessoa e o que ela representa na minha vida. E o ponto é que aquilo que eu escolher definir essa pessoa será real para mim. E vou criar toda uma experiência interior, emocional, sobre aquela ideia que eu tenho da pessoa. A Danúbia botou incrível. Por isso que, gente, é uma paranoia a gente querer agradar os outros. Imagina, se eu quisesse agradar aqui 89 pessoas, eu vou enlouquecer tentando corrigir a versão que cada um tem na mente de cada um. Não tem como acontecer isso. Tá?
Ok, Cauê, tudo bem, tá, entendi que eu tenho uma versão, né, que é só minha desse meu ser, que talvez não retrate quem ele realmente é. Até porque, primeiro que no início, na fase da conquista ali, a gente, né, a gente não tem uma tendência a não ver o lado feio, a hiperdimensionar um lado bonito, projetar. Ali já começa uma distorção. Mas quer saber o momento em que tu mais distorce? O momento em que tu mais fantasia diante de um término. Raul, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo. Tá? Por quê? Porque depois que tu viveu algo com aquela pessoa, é natural que tu tenha vivido bons momentos, maus momentos. Só que diante de um término, sobretudo se foi a outra pessoa que escolheu ir embora, aí já ativou, né, o maior gatilho pro ego. Falta. Não possuir, não ter algo que eu não tinha. O que que acontece diante desse término? O que a gente chama aí da memória seletiva. Sem essa pessoa, o teu ego, a tua mente começa a fazer o que quando tu te remete a ela? Tu tem uma tendência, isso é natural, tá? Isso é estudável, tá? Isso é até científico, até onde eu sei. Tu tem uma tendência de deletar, omitir a parte ruim que tu viveu na relação, os defeitos desse parceiro e tende a hiperdimensionar a parte boa. Tu não lembra daquele defeito, daquela briguinha, tu lembra do... Quando tu tá num domingo aqui sozinha, tu lembra que, nossa, como é bom aquela companhia quando a gente assistia o Netflix, comia aquela pipoca, ia jantar não sei onde. É ou não é? A Danúbia colocou, como soltar, como deixar alguém? Danúbia, fica na live, estamos só começando, gente. Estamos construindo uma linha de raciocínio, tá? Porque não é um passe de mágica, vamos dizer assim. É um trabalho superar esses, tá? Eu estou começando a dar ferramentas para vocês. Primeiro você tem que entender como a mente de vocês funciona, tá? E aí o que acontece? Então eu fico lembrando muito mais das partes boas, esquecendo das ruins. E, gente, quanto mais o tempo passa e quanto mais eu fico distante dessa pessoa, mais eu fico nutrindo essas boas memórias, mais eu fico omitindo as ruins e mais eu vou recriando e recriando uma versão idealizada do outro, romantizada do outro e cada vez mais irreal. Porque aí de repente tu tem todas essas memórias, aí tu senta pra falar com uma amiga, aí tu fica reforçando, tu vai criando uma história sobre o que era essa relação e como seria bom se a gente voltasse, aí tu conta, não amiga, pô, eu sinto muita saudade porque, né, amiga, amigo, né, ele era assim assado e nossa, como era bom, né? Aí tu conta pra todo mundo, tu conta pra ti mesmo, tu acorda pensando nisso e pra tua mente de novo, tudo é real. Essa história que tu conta, tu começa a acreditar e cada vez mais achar que aquela era a grande pessoa, o grande amor da tua vida. É ou não é? E aqui já começa o primeiro engano. Se fosse o grande amor da tua vida, estaria contigo. Pensa comigo. Olha o nível, né, de ilusão que a gente cria. Tem pessoas que às vezes, gente, já atendi pessoas que contam uma história assim, não, então, vivi toda a minha vida assim, mas o meu grande amor foi lá nos meus 20 e poucos anos. Aí tu vai olhar, é um amor que nunca aconteceu. Então não é. O amor da tua vida viveria ao teu lado, construiria uma vida, construiria uma família. Tu diria, eu tive um amor da minha vida. Só que o ego gosta dessa coisa do não ter, fantasiar, romantizar. E aí essa pessoa trouxe, não, então, eu lembro de um atendimento que eu tive. Tive várias outras pessoas, então, mas teve um amor da minha vida. Aí a gente vai escutar a história, é aquilo que não aconteceu. Olha que interessante. Não, a gente se amava muito e tal, a gente começou uma relação, estava começando a engrenar, mas ele teve que se mudar de cidade. E aí eu nunca mais vi ele. Mas ele era o amor da minha vida. Não era. Tem muito colorido aí. Vai por mim. O ego se obceca pelo que ele não tem. Sobretudo, pelo que ele perde. Vou repetir.
a gente tende a se obcecar por aquilo que a gente não tem, né? Aquele desejo de eu não tenho tal coisa, eu quero conquistar. Aquele eu quero trocar de carro pro próximo ano, eu quero a próxima promoção, eu quero ganhar mais dinheiro. Então já tem uma tendência a obcecar aquilo que eu não tenho. Agora, aquilo que eu perco é vezes 1000. Mas é que não, né? Eu frequentemente trabalho, né? Tentando trazer pessoas, né, para minha mentoria e tal. Quando alguém entra, nossa, fico feliz, comemoro e tal, mas quando alguém de repente entra, desiste, algo assim, nossa, a perda parece que tem muito mais poder, um tamanho muito maior. Ego. Ego. Tá? E vou chegar num, tá, Cauê, mas por que que eu me obceco pela falta? Tem um porquê que eu vou trazer em seguidinha, tá? Fica aí, de novo, estamos construindo. Essa ideia, gente, do amor da minha vida, eu lembro de namoros que eu tive lá atrás, né? Eu tive 4 namoros de, em média, 3 anos cada um deles, tá? E quando eu lembro que todas as vezes, gente, que eu tava com aquela pessoa, eu dizia, nossa, essa é a mulher da minha vida. Essa pessoa eu quero ficar até o final da minha vida. Nossa, essa foi a melhor relação que eu tive. E aí acabava a relação e eu ficava um pouco nisso. Nossa, era um grande amor, e será que eu vou encontrar alguém? Dava um tempo, o que acontecia? Conheci uma nova pessoa. E aí nossa, essa aqui é o grande amor da minha vida. Nossa, é tão perfeito, é melhor, olha só. E de fato, se a gente vai amadurecendo, as relações vão melhorando. E aí, nossa, essa relação é melhor, olha só. Ela é mais assim, eu também tô mais maduro. Que relação incrível, quero ter ela pro resto da vida. Aí acabava. Aí a mesma história se repetia. Ia pra terceira relação, de novo, gente. A mesma novelinha, a mesma história mental. Até chegar a quarta. E a mesma coisa. Entende? Onde eu quero chegar? E aí por isso que essa é uma ilusão pra gente morrer, né? Era o amor da minha vida. Eu acho que nunca mais vou ter alguém assim. Gente, o nosso futuro é algo completamente desconhecido. Nós não temos a menor ideia do que vai acontecer daqui a 5 minutos. Amanhã de manhã. Gente, se o Cauê lá de 3 anos atrás, não vou nem botar muito, o Cauê de 3 anos atrás jamais imaginaria que estaria vivendo a vida que vive hoje. Há 3 anos atrás eu estava lá na minha cidade natal, vivendo no modo caverna, sozinho, solitário, trabalhando já com autoconhecimento, mas ali como terapeuta e tal. Eu jamais imaginaria que eu estaria morando numa outra cidade, Florianópolis, uma cidade que eu amo. Eu jamais imaginaria que eu estaria prestes a casar, que meu trabalho teria ganhado uma proporção completamente inimaginável para a época. A vida simplesmente me colocou aqui. Por isso que fazer uma afirmação, seja lá a idade que tu tenha, de que, nossa, esse futuro aqui tá perdido. Acho que eu nunca mais vou ter ninguém. Eu acho que eu vou ficar, né? Ou vai ser muito difícil. Construir uma família não sei se vai dar. Ou né, o relógio biológico também, que é uma preocupação das mulheres, né? Nossa, o reloginho agora, nossa, agora se não deu certo nessa, pá, agora vai começar tudo de novo, imagina. Esse mercado tá não sei o que, os homens estão não sei lá, nananana, acho que lá. Tudo fantasia. Tudo fantasia. Só que o ego quer prever, o ego ama prever, ama saber, ama querer ter certeza. E aí ele fica jogando esses pensamentos na tua mente. E de novo, se tu coloca fé nesses pensamentos, tu acredita neles, eles se tornam reais e tu vai conduzindo a tua vida com base neles, sentindo medos, experienciando emoções, uma série de coisas no teu interior que te diminuem, que aí isso sim vai te afastar de viver uma relação. Se tu fica, né, isso é um processo de cocriação de realidade. Quanto mais tu pensa em que algo vai acontecer, ou mesmo teme que algo vai acontecer, mais tu te aproxima daquilo, mais tu atrai aquilo. Só que isso é uma ilusão. Então eu quero que vocês, no mínimo hoje dessa live saiam matando essas ilusões. De que ele era o grande amor. Mentira. De que no futuro não vou ter alguém. Mentira. Tá? O grande problema, gente, é que a gente leva os nossos pensamentos muito a sério. Só que a nossa mente mente. O Vedanta, que é uma sabedoria oriental, vai dizer que 99% dos nossos pensamentos são irreais. Eles, inclusive, vão dizer, isso não é um dado científico, né? Mas está lá em escrituras sagradas, de sabedorias extremamente sofisticadas,
vai dizer que a gente pensa em média por dia 70 mil pensamentos. 70 mil pensamentos. Desses 70 mil, 69 mil é mentira! É ilusão, é paranoia, é projeção. Quando isso entrou em contato comigo, essa sabedoria, meu Deus, porque, gente, até então eu acreditava em tudo que essa vozinha que fala português na minha mente me dizia. Eu botava fé em tudo, ela ficava ali, né? Não fica uma narrativa o dia inteiro mental. Ali eu ficava botando fé em tudo, ficava sentindo tudo. Ou seja, eu estava um escravo, um refém do meu ego. É assim que a maioria de nós vive, até, né, o termo, né, despertar da consciência. O que é o despertar da consciência? É entender que eu não sou a minha mente. Eu tenho uma mente. Eu não sou os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos. Tanto que eu consigo percebê-los, né? Se eu consigo dizer, nossa, minha mente não para. Se eu consigo perceber e analisar esses pensamentos, tem algo mais. Aí tem algo que consegue observá-los. Esse é você em essência. Essa é a pura consciência. Imagina que a pura consciência é a tela de fundo onde tudo isso aí acontece. Imagina que a consciência, que é quem você é o céu, tá? Os pensamentos são apenas nuvens que vão e vêm, poluem esse ar. Não os leve a sério. Ok? Faz sentido isso, gente? Vamos seguir? Tá, Cauê, ok. Entendi que a gente idealiza, que a gente projeta, que a gente fantasia. Mas como eu resolvo isso? Né? Como eu resolvo isso? Vamos entender primeiro. É através desse estudo da mente, eu entender como esse ego funciona, para eu conseguir administrar ele, tá? Então, isso é um ponto. Mas não é suficiente. Tem outro que é muito mais importante, que é a causa da idealização e da fantasia, que é a carência. Carência. Tá, Cauê. E o que é carência? Primeiro, quanto maior a carência, maior a idealização, maior a distorção da realidade, maior a hiperdimensão, mais obsessão pela falta, pelo que eu não tenho, pelo que eu perdi, tá? Carência. Eu terminei o casamento, ainda moramos juntos, isso está me matando. Ela superou de boa e eu não. Edu, tudo que eu tô trazendo aqui, ó, quem não tá no grupo, vou falar de novo, tá? Comenta novo, que entrar pro desafio de 10 dias gratuitos num grupo fechado, no Instagram, silencioso. Todos os dias lá eu tô postando dicas e reflexões para a superação de um término, tá? Essa semana mesmo eu vou postar todos os dias. Vou fazer um encontro fechado no Zoom, sem custos também, é só comentar novo aqui, entra no grupo, que lá eu vou ajudar bastante, tá? Vou estar falando só sobre esse tema aí até início de setembro, então fica acompanhando meu Instagram, todos os dias eu coloco posts lá, vai ter mais lives e, claro, vai culminar no workshop que eu já vou falar em seguidinha, tá? Mas vamos lá. Carência. Pra quem tá assim há 9 meses, ficando louca. Então, Tatizinha, se tu tá, né, nessa coisa que nem tu falou, né, ficando louca, pega aqui, ó, tem uma coisa que tu precisa olhar, que se chama carência, tá? Agora eu vou desenvolver um pouquinho o que é a carência, como eu resolvo a carência, de onde, sabe o Globo Repórter? De onde ela vem, do que ela se alimenta, como assim, tá? Carência, de onde ela vem? Vou trazer uma explicação breve sobre isso, tá? Imagina que quando tu estava lá, chegaste neste mundo, tá? Encarnasse lá, ventre da tua mãe. Como é que era o ventre da tua mãe? Um lugar onde tu tinha tudo, certo? Tava paradinho ali, tu recebia os nutrientes na medida certa, tava a temperatura certa, protegido, seguro, tudo na medida ali, um cordão umbilical que te conectava à fonte da vida, onde tu tinha tudo sossegado até os 9 meses de idade. Claro, nem tão sossegado assim, tá? Porque a gente começa a absorver traumas ali no ventre, tá? Mas só para didatizar, eu quero só que vocês entendam como que a carência se desenvolve. Ou seja, de novo, a criança tem tudo. E aí vem o dito momento chamado parto. Olha que simbólico. O que fazem no parto? Cortam o cordão umbilical que me conecta à fonte da vida. É um profundo trauma, por isso que a criança chora, né?
Já começa ali o primeiro trauma, o trauma da desconexão com a minha mãe. Aí muitas vezes ainda não colocam nem o bebezinho no colo da mãe. Separam ele da mãe e colocam num outro espaço ali, ó. Mais trauma, rejeição, desconexão. E o que acontece no nosso desenvolvimento? A criança, a gente tem uma série de necessidades, um monte de necessidade de proteção, de segurança, de reconhecimento, de afeto, de encorajamento, de elogio. E essas necessidades, via de regras, não são nem de perto supridas pelos pais. Porque os pais, por suas vezes, têm lá as suas carências, os seus dilemas, as suas faltas, os seus problemas. Muitas vezes tu chega no contexto de vida deles, eles estão passando por uma dificuldade, sei lá, no profissional, uma questão financeira, ou tá numa briga ali com o cônjuge, ou rolou uma separação, ou uma traição, infinitas coisas. Eles são seres humanos. E aí, nesse nosso processo de desenvolvimento, a gente chega no mundo com o quê? Já sentiram um vazio? Sabe? Só de falar eu sinto o meu aqui, ó. Todo mundo tem um vazio. Certo? Um vazio. Sabe? Esse vazio vem dessa primeira desconexão com a mãe. Então essa criancinha tem esse vazio e diante do vazio o que surge? A ânsia de buscar a reconexão, né? O replugar. A minha mãe. E o meu pai também entra na história, né? Com um peso um pouquinho menor, mas também. As fontes, aqueles que me criaram, equivalem, gente, são um espelhamento de Deus. Criadores, eu sou a criatura. E a gente vai na infância buscando se reconectar com eles. Como? Para a criança, via de regra, esse reconhecimento, né, esse amor se dá a partir da presença e atenção. Tá? Quando a criança sente que os pais estão presentes e ali atentos, né, disponíveis para ela, ouvindo, compreendendo elas, ela é preenchida. Só que a gente sabe que isso pouco acontece. Né? Muitas vezes os pais estão até ali presentes, daqui a pouco é no celular, daqui a pouco é num problema de não sei do que. E aí, via de regra, a criança passa uma infância inteira tentando se reconectar, tentando suprir essas carências e não consegue. Cada vez que essas necessidades não são supridas, uma carência entra ali. E muitas vezes o quê? Um trauma, uma ferida emocional. Já viram falar das 5 feridas emocionais? Todos nós fomos feridos nessas 5 feridas, em maior ou menor grau. Rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Todos. Alguma delas te pega mais de jeito. Quanto mais essas necessidades não foram supridas, muitas vezes um pai foi embora. Imagina, gente, tu precisa tanto do pai e da mãe. O pai é distante, é urgente. Já tem metade faltando. Já vai ficar um buraco aqui de metade de vazio não preenchido. Imagina que tem outra metade para a mãe preencher. Aí a mãe falha em preencher, porque ela vai falhar. Tá? Até porque a criança precisa de muito, né? A criança eu quero todos os brinquedos, a criança vai querer que ela fique aqui comigo o tempo inteiro, brinca comigo o tempo todo. E aí então a mãe falhou aqui também. Meu amigo, essa pessoa já vai para a vida com metade do pai vazio e a mãe aqui meio capenga, com carências, tá? E lá na infância essa criança estava buscando essa reconexão com o pai e com a mãe. Aí a criança ainda confunde a aprovação com amor. Quando ela se sente aprovada, meus pais me amam. Se vem uma desaprovação, meus pais não me amam. Tem algo errado comigo. Eu sou insuficiente, eu não mereço amor. Isso acontece com todo mundo, tá? E aí, meus amigos, a gente cresce. Na adolescência e tudo mais, essas carências seguem aqui. Certo? A gente se torna adultos carentes. Todos nós somos carentes em maior ou menor grau. E aí, de novo, quanto maior essa carência, mais eu vou tentar suprir ela. Aí, ok, não, a criança tentou ser bem sucedida com os pais. Tá, vamos lá, me dá. Não me deram. Aí vai para a adolescência, ok, vai para o mundo mais social. As amizades ali trazem algum nível de nutrição, mas ainda meio que insuficientes. Tanto que a gente quer a conexão com o quê? Com o amor. Já começa o desejo ali na adolescência, né? Gosto de não sei quem. E aqui, isso é inconsciente. O que acontece? Eu vou criando a ideia, tá ali o que eu precisava, a fonte de amor que eu tanto busquei tá naquela pessoa. E aí eu vou lá, me relaciono com ela, e ela, né, atende às minhas necessidades. Ela me agrada, ela é gentil, ela me cuida e tal, e eu vou sentindo esse vaziozinho preenchido. Só que via de regra não dura muito, vocês sabem. Vai chegar uma hora que aquela pessoa vai olhar para o lado ou não vai me dar isso
que eu tanto quero, até porque não é função dela dar isso. Aí o que acontece? Essa carência é revivida. Ela aumenta o tamanho. Eu já sofri lá atrás, aqueles traumas lá da infância, então aqui eu nutri uma esperança, nossa, me preencheu e de repente ela vai embora. E eu sinto a carência da minha relação com ela, a falta dela, só que todas as outras carências lá de trás são somadas e eu sinto essa coisa aí que alguém falou aí, Cauê, eu tô ficando louca. E quanto maior essa carência, mais o ego... Gente, o ego não é nosso inimigo, tá? Ele tá aqui para nos proteger. Mas ele entra em ação. E aí imagina, só que agora ele criou uma ideia, ele criou uma associação que aquela pessoa, ela foi a que mais me nutriu. A que mais atendeu as minhas necessidades. Se eu tô em contato com a falta, o que ele vai fazer? Preciso mais dela. E aí que ele começa a minar a tua mente, teus pensamentos, a te influenciar. Eu preciso reconquistar aquela pessoa e eu preciso daquela pessoa. Não importa, a pessoa está dizendo, não quero mais ficar contigo, quero seguir minha vida sozinho. Não interessa, é que tu não tá enxergando, é que eu vou mudar e... E aí, claro, o ego, ele é muito... se manifesta muito na tua mente, né? Tu vai criar uma infinidade de pensamentos. Estratégias de entender como eu vou reconquistar, o que eu vou falar, será que não vai ser... É aí que a gente pira na batatinha, tá? Então, a raiz... Estamos falando da armadilha número 1 do ego, tá? A raiz, a armadilha número 1, né? É a idealização. E o que está por trás da idealização? A carência. Ou seja, como é que eu resolvo a idealização, Cauê? Resolvendo a carência. Quanto mais tu te preencher, quanto mais tu nutrir a tua carência... menos o teu ego precisa entrar em ação para encontrar um objeto lá fora para preencher aqui. Porque já está preenchido. Entendeu? E é isso que eu vou fazer, gente. Eu fui alguém profundamente carente, você não tem ideia. Muito carente. Eu tentava botar tudo aqui dentro. Álcool, balada, mulher, trabalho, tudo que você pode imaginar. Era carência. Uma ansiedade assim, ó. Sempre fazendo algo. Só que eu encontrei nesse caminho, depois de ir no fundo do poço, tá? É um lugar que eu conheço. Técnicas extremamente eficientes que permitiram eu sanar essas carências. Eu mesmo cuidar da minha criança. E com isso a carência diminui. Diminui a carência, diminui a idealização, diminui a distorção da realidade, diminui o apego. Tá? E é isso, gente, que eu vou oferecer para vocês lá no workshop. Aqui eu não estou fazendo esse trabalho, não estou usando técnica nenhuma, não estou conseguindo olhar para a carência de vocês. Aqui eu estou trazendo consciência. Mas no workshop do dia 6 de setembro, num sábado, das 15 às 20 horas, por um valor ridículo, porque eu vou entregar, para entrega, eu vou estar usando dessas técnicas para curar as feridas emocionais de vocês. A gente vai olhar para essas feridas que eu comentei. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Vou fazer induções através dessas técnicas e vocês vão receber essas curas, tá? R$125 no Pix ou 12 vezes de R$13, R$14, tá? Uma pizza para tu investir nas tuas carências. Ao invés de comer uma pizza, porque a gente come, eu vou falar isso em seguidinha, tá? A gente muitas vezes come uma pizza por conta da carência. Não come essa pizza que tu ia pedir daqui a pouco depois dessa live, por estar acessando essa carência, e te inscreve no workshop comentando superar. Tu vai comentar superar, vai chegar um link de inscrição para ti, tu vai lá, te inscreve, tu garante a tua vaga no lote atual. O lote promocional já foi, eu avisei na semana passada, era R$97, as 20 vagas já foram. Estamos no segundo lote, tá R$125, são 20 vagas, 7 já foram. 13, gente, vai rapidinho nessa live aqui, tá? R$125, tu te inscreve, tá? Comentando superar. Quem se inscrever na live vai ganhar ainda uma aula minha, da minha mentoria avançada dos pilares de uma relação saudável, tá? Porque não nos ensinaram como se relacionar na escola nem na faculdade, tu vai precisar buscar em fontes alternativas e eu estudei profundamente isso, tanto que hoje estou numa relação aqui, ó, prestes a me casar. Ano passado isso era uma coisa irreal. E eu vou dar uma aula para vocês, bônus para quem se inscrever até hoje, meia-noite, 23h59, acabou. Se tu deixar para amanhã, corre o risco do lote mudar, vai aumentar e tu não ganhar essa aula bônus, tá? Então comenta superar, te inscreve que a gente vai trabalhar essas feridas emocionais, tá? Essas carências, ok? Bora lá? Vamos seguir? Tem mais. O
que eu falei? Bom, falei tudo. A gente vai fazer desligamentos energéticos nesse workshop, tá? Isso não importa se tu vai reatar, se tu quer reatar ou não com esse o desligamento energético, ele organiza a tua energia, tá? Deixa a energia do outro com o outro, a minha com a minha, isso é bom para ambas as partes. Se tu quer seguir em frente sozinho, então mais ainda, tá? Lá eu vou explicar, gente, de forma muito mais profunda o ego. Aqui eu estou dando uma pincelada. Lá eu vou explicar de forma bem técnica os 3 mecanismos do ego e vou dar antídotos para vocês no dia a dia de vocês, quando esses mecanismos despertarem, surgirem essas idealizações, vocês aprenderem a desarmá-los, tá? Lá no workshop. Superar para se inscrever. Ok, falei da armadilha número 1, que é a idealização, certo? Vamos para a próxima? Armadilha número 2. Amortecedores. Sinto tanto já ter... Gente, vai ficar gravado, tá? Um monte de gente não consegue assistir no sábado. Vai ficar gravado. Domingo de manhã a gente está disponibilizando a gravação, tá? Fazer gravado, um monte de gente pergunta, Cauê, tem o mesmo efeito? O mesmo efeito. Essas técnicas trabalham no nível, gente, além do tempo e espaço, tá? Trabalham no nível energético. Basta tu assistir, fazer as induções e tu vai ver a magia acontecer. Eu brinco, né? Se tu quer garantir o lote promocional, compra agora. Tu vai entrar lá no grupo, no domingo de manhã tu tá recebendo a gravação e tu assiste no teu tempo, tá? Superar. Beleza? Armadilha número 2. Amortecedores e anestesias. Conhecem isso? O que eu vou fazer para vocês, gente? Eu criei um post que eu vou postar amanhã, tá? Eu vou ler ele, porque para mim ele contém a essência da explicação dos amortecedores e da armadilha. O que a gente está falando na live, Cauê? Como não cair nas armadilhas do ego diante de um término, tá? Ou seja, eu estou trazendo tudo aqui que dificulta tu soltar e seguir em frente. Falei da idealização. Quanto mais tu idealiza e fantasia, mais apego, mais dificuldade tu vai ter de soltar dessa pessoa. Um luto que duraria 6 meses, dura 1, 2... Eu conheço pessoas que estão 10 anos remoendo a pessoa lá de trás. Tá? Então, idealização é um deles. O que retarda a superação de um término, Cauê? Armadilha número 2. Amortecedores e anestesias. Aí eu vou ler o texto, tá? A busca por distração como a maior retardadora do processo de superação de uma pessoa. Tá? A distração aqui são esses amortecedores e anestesias. Tá? Nosso ego abomina o desconforto e ama o conforto. E assim, ele fica pilotando a sua vida, sempre buscando prazeres imediatos e fugindo da dor. Emoções desconfortáveis como raiva, tristeza, medo são naturais e esperadas. Funcionam como mensageiras da realidade que nos cerca. A raiva nos impulsiona a mudarmos algo na realidade. A tristeza a nos voltarmos para dentro, para refletir. E o medo nos pede preparação para algo que está por vir. Tá? Estou dizendo aqui que essas emoções são naturais, esperadas e elas têm função, ok? Essa parte do nosso ego não está interessada nessas mensagens que essas emoções trazem. Essa parte está interessada exclusivamente em conforto. E é aqui que criamos nossas próprias armadilhas. Pois, diante de alguma emoção desconfortável, se você estiver inconsciente, o ego assumirá o controle e te estimulará a consumir algo prazeroso. Lembra? Ele quer conforto, quer prazer. Algo dopaminérgico. Quem gosta mais da neurociência aí, tá? Que é celular, rolar o dedinho lá, gente, dopamina. Ah, eu tô com desconforto aqui. Pega o celular, começa a rolar. Comprar, sai a comprar coisas que dá, né? Um pico de dopamina, de prazer. Comer, como uma porcaria, um doce, não sei o que, um iFood. Beber, né? Uma cervejinha, não sei o que. Drogas. Netflix. Buscar um novo contatinho, né? Tô meio que assim, vamos pra balada. Tudo isso é distração e amortecimento para não entrar em contato com essa emoção desconfortável, tá? E qual o problema disso?
A emoção que surgiu ali, né, acaba indo para baixo do tapete. Pega isso, tá? Surgiu uma emoção desconfortável. E, às vezes a gente sente muito, quem está muito inconsciente, gente, pouco reconhece o corpo e o mundo emocional, nem percebe isso. Tá no trabalho, não sei o quê, tem uma angústia ali, a pessoa nem reconhece isso, só dá uma vontade de fumar, não sei o quê, celular, tá? Surge a vontade. Só que essa emoção surgiu, toda emoção, gente, ela tem um ciclo. Ela surge, fica no meu sistema por um tempo. Se eu tivesse atento e consciente, eu perceberia, sentiria ela, daria um lugar a ela traria muitas vezes um insight, alguma mensagem, e depois ela finaliza o ciclo e ok, deveria ser assim que acontece. Só que quando surge essa emoção desconfortável e eu taco uma fuga ali, uma distração, busco um prazer imediato, de novo, essa emoção não cumpriu o ciclo dela e ela vai para baixo do tapete, tá? A emoção acaba indo para baixo do tapete. Por não ter cumprido seu ciclo, nem sua função, ela permanece dentro de você, mas agora em uma camada mais inconsciente. Aí piorou. Quando está na superfície é mais fácil. Ela já se escondeu, se tornou uma sombrinha, tá? É claro que podemos nos distrair com a vida, isso faz parte, mas você precisa entender que quando você sair da distração, a emoção dolorosa vai estar lá, intacta. É isso que faz também termos agendas abarrotadas, para não sobrar tempo algum para termos que lidar com essas emoções. Por que que no domingo, né? Por que que domingo é o dia mais desafiador diante de um término? Porque a gente não tem ocupação, não tem tarefa, né? E assim entramos em contato com todo esse conteúdo emocional que a gente foi botando para baixo do tapete muitas vezes durante uma vida. Por que que meditar para alguns parece algo impossível, né? Ou até enlouquecedor? Porque quando tu medita, tu começa a entrar em contato com esses conteúdos. O ego sempre vai preferir distrações. E aí vem a ansiedade, insatisfação com a vida, tudo isso vai só aumentando até você colapsar. Tem gente que bota ainda remédio por cima. Remédio só trata o sintoma. Muitas pessoas usam remédio como anestesias, tá? Não estou condenando os remédios. Eles têm a sua eficiência quando devidamente utilizados. Se tu está, por exemplo, diante de uma dificuldade, seja lá o que esteja vivendo, tu pode tomar remédio, mas paralelamente tu precisa fazer um trabalho, por exemplo, em cima dessa carência. Essa é a base, isso é atuar na raiz. Ninguém nunca curou depressão tomando antidepressivo. Nunca na história. Tá? Bom, eu falei, o ego sempre vai preferir distrações, né? Aí com isso vai vir a ansiedade. O que é ansiedade, gente? A ansiedade nada mais é do que um bloco de emoções não resolvidas que eu fui acumulando uma vida inteira. Foi surgindo emoção desconfortável, coloquei um prazer imediato por cima. Surgiu emoção desconfortável, um prazer imediato por cima. Aí vai ficando uma coisa assim, ó. O botar por baixo do tapete, imagina que o teu tapete está dessa altura aqui, só que o problema é que tu é a sala. Tu é esse lar. A sujeira está dentro de ti, meu amigo, minha amiga. Isso é sério. Só que tem formas de limpar. No workshop lá que eu falei para vocês, é o que a gente vai fazer. Limpar esses conteúdos emocionais. Parte deles, né? Tem como resolver a vida inteira num encontro desses, mas costuma ser muito poderoso. Os relatos, os feedbacks, gente, que eu recebo de pessoas pós-workshop, depois eu vou até ler alguns para vocês aqui, tá? Mas ok, pegaram? E aí é o seguinte, gente, quanto mais morna tiver a minha vida, mais eu vou querer esse parceiro. Aí eu vou contar um experimento para vocês, científico, que vai trazer uma outra pista para vocês, tá? Que é o seguinte, eu uso muito medicamento. Não tô condenando os medicamentos, tá? Mas tu tem que ter, isso tem uma psiquiatra que eu gosto muito, a Ana Beatriz, ela diz que às vezes chegam algumas pessoas para ela e a pessoa diz assim, então, tô com depressão, ansiedade, mas eu tô tratando isso. Aí ela pergunta, como é que tu tá tratando isso? Então, tô tomando esse remédio. Aí ela diz, ela é uma psiquiatra e super conceituada no Brasil, ela diz, isso não é um tratamento.
Tu tá amenizando os sintomas, mas o que tu tá fazendo para resolver a causa? Esse é o ponto. Senão, gente, o medicamento se torna aquelas mesmas anestesias. Porque imagina, tá um desconfortinho aqui, pum, toma um remedinho, é que nem a comida gordinha, é que nem o iFood, que nem a bebidinha, que nem enrolar o dedo no celular, é a mesma novela. Dá um prazerzinho ali. Só que eu tô me desconectando de mim mesmo, tô negando as emoções que estão acontecendo dentro de mim e elas têm função. Diante de um término mesmo, eu vou sentir dor. Vai doer. É natural e esperado isso. Então, via de regra, o luto passa mais rápido quando eu me exponho sem resistências a essa dor. Ok? E quando acumulamos mais de um término, mistura tudo. Preciso focar em um término específico ou olhamos para todos? Perfeito, Maria. É bem isso que acontece. A gente não vive o luto dos relacionamentos anteriores, aí fica um luto trancadinho ali, ó. Só que ele fica em estado latente, no que a gente chama do nosso corpo de dor. Ali, uma dor não vivida, mas tá dentro de ti. E, de novo, gerando ansiedade. Tudo que tu bota e não resolve aqui é ansiedade no sistema, tá? Agitação. Mais o ego tem que trabalhar para tentar compensar. E aí mais pensamentos ele joga, mais fantasia, mais distorção. E aí quando eu agora revivo, né, um luto, um término, é como se eu sentisse o luto desse término aqui, mas se soma aos outros 3 lá de trás. Aí é 4 lutos de uma vez só. E aí parece que eu vou me desmanchar. Não dou conta. Ok? O que a gente faz? Ainda assim, gente, a gente tem o poder de dissolver essas emoções simplesmente entrando em contato com elas. Eu estou dando dica número 1 aqui. Surgiu, seja lá a dor que for, tu vai respirar e sim. De lá no grupo, gente, dos desafios de 10 dias, eu expliquei como tu expressa e sente uma emoção. Entra no grupo lá, vou falar de novo. Comenta novo. Entra no grupo lá do desafio de 10 dias. Na descrição do grupo tem os 5 primeiros desafios que eu lancei na semana passada. Tá lá a gravação do YouTube. De graça, gente. Só tu dar o play e assistir. Lá eu explico tudo isso. Isso já vai começar a ajudar. Se tu começar a aprender a lidar com as tuas emoções, já vai fazer com que elas cumpram. Comenta novo aqui, tá? Pra entrar no grupo. Tu já vai dissolvendo elas. Pelo menos tu já para de acumular, vamos dizer assim, sabe? Só que ainda assim, como tem muito conteúdo não resolvido, muito, gente. Falo porque eu atendo pessoas dia e noite. Eu sigo trabalhando os meus. Tá? Há 6 anos eu faço 2, 3 terapias por semana, soltando conteúdos e sempre tem alguma coisa. Aí tu vai precisar de alguma técnica, de alguém que manje da parada. E eu manjo da parada, tá? Preciso dizer pra vocês que eu tenho muita experiência nisso, eu ajudei muitas pessoas a resolver. Lá no workshop, é isso que a gente vai fazer. Porque não dá, aqui na live eu fico só no blá 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 informacional, intelecto, tá? Tô nutrindo a tua mente. Só que as questões emocionais não estão na tua mente, não estão no cabeção, estão aqui, ó. No teu mundo emocional, no teu corpo, os traumas ficam registrados, inclusive nos órgãos. Isso tem técnica para isso, técnicas de cura energética que eu vou usar lá. Falo de novo, comenta superar aqui, te inscreve pro workshop 6 de setembro, num sábado, ao vivo e online, das 15 às 20 horas, R$125 uma pizza. Não come a pizza por carência. Ou 12 vezes de R$13. E te inscreve, tá? Quem se inscrever hoje até a meia-noite vai ganhar uma aula gravada da minha mentoria, Os Pilares para uma Relação Saudável. Lote atual, tá? 125. Em seguidinha vai mudar o cenário. O promocional eu falei que ia em seguida. Teve gente que não acreditou, já foi, os R$97. Estamos com 20 vagas do segundo lote, que já foram 7 nessa live aqui, provavelmente vai as outras 13, R$125. Tá? Ao vivo onde? No Zoom, tá? Fica gravado também para quem perdeu. Se inscrever até hoje é isso. Amanhã provavelmente vai estar outro valor, tá? Depende das vagas. Tá, acho que é isso. Bora lá, vamos seguir. Quero contar sobre o experimento dos ratos, tá? Olha que interessante. Fizeram um experimento que era o seguinte. Colocaram um rato numa gaiola. E nessa gaiola ele tinha um botãozinho que ele... Acho que era um botãozinho, algo assim, tá? Um botãozinho que ele apertava ali. E aí quando ele apertava ali, surgia água e do outro lado tinha um botãozinho que quando ele apertava ali, surgia água, mas também cocaína, uma água misturada com cocaína, né? Que dá um barato. Vai ficar gravado e posso assistir o dia que quiser. Sim, é vitalício. Tu te inscreve agora, tu vai entrar pro grupo do workshop no domingo de manhã, é sábado o workshop, domingo de manhã tá disponível, a gente te manda o link e é vitalício, tá? Pode assistir pro resto da vida 1 milhão de vezes. Só comenta superar aí.
onde você assistiu gravado, a gente vai te mandar o link. Fica tranquila. Tá? Tu vai clicar no link e pum, vai abrir a telinha pra ti. Só assiste. Ok. Não precisa ter nada de especial, quero dizer, tá? Regi. Eu parei nos ratos, tá? Aí o que observaram? Esse rato, na gaiola, tinha essas duas opções. E aí perceberam que o rato, enfim, foi lá, provou a tal da cocaína, e aí ele ficava sempre indo na cocaína. Cocaína. Ou seja, esse rato se tornou um viciado em cocaína. Obcecado por cocaína. Só que aí, esse cientista... ele teve uma ideia. Vamos fazer um outro teste? O que ele fez? Ele pegou esse mesmo ratinho, não sei se o mesmo, tá? Mas pegou um ratinho, acho que o mesmo ratinho e colocou numa gaiola maior. Só que nessa gaiola maior, ele colocou também várias coisas divertidas, sabe? Sei lá, aquele negocinho que o rato pula, dá uns giros, onde ele corre, e colocou outros ratinhos para ele conviver. Tá? E para surpresa do cientista, o que aconteceu? O rato não foi mais, ou pelo menos não com toda aquela intensidade, na cocaína. Moral da história? Já entenderam, né? Quanto mais morna tiver a tua vida, mais tu vai ficar obcecado por esse parceiro, por algo que te falta. Se teu trabalho é mais ou menos morno, se tuas relações estão mais ou menos, tu tá meio frustrado com a vida. É natural, gente. Tem vários momentos que a gente sente isso. O normal, gente, é a gente não ser feliz. Essa é a grande verdade. A humanidade experiencia mais negatividade e infelicidades do que felicidade, tá? Mas a gente está aqui nessa busca. Tenho certeza que vocês estão nessa live aqui buscando, né, felicidade, que eu tô buscando também. Ou seja, ele parou de usar desses amortecedores, tá? Então, uma das ideias centrais para eu superar uma pessoa é justamente eu tentar colorir, vamos dizer assim, a minha vida com outras possibilidades. Para que eu não fique fixado nesses amortecedores e anestesias, tá? Porque, via de regra, a gente se vicia em algum, certo? O mais comum é a comida. Já fica uma válvula de escape. É automático, assim, ó. Entra um desconfortinho emocional, comida. Outros vai ser, entra um desconfortinho emocional, bebida. Aí, cara, o celular hoje talvez seja o campeão, né? A gente nem percebe. Mas quando vê do nada, eu peguei aquele celular sem nem pensar. Roboticamente eu fico rolando o dedinho. Por que eu faço isso nesse ímpeto, né? O ratinho foi para socialização, perfeito, e deixou a dependência de coca. Exatamente, é aí que eu quero que vocês cheguem. Então, porque a gente fica mantendo esse hiperfoco nesse parceiro, caindo na armadilha número 1, que é idealizar, na armadilha número 2, de botar amortecedor, anestesia, não entrar em contato com a dor, eu vou seguir focando nele e mais dificuldade eu vou ter de superar, de seguir em frente. Então, já preciso começar, além de entrar em contato com a dor, né, dar espaço para ela, tem que começar a buscar outras possibilidades, não outros parceiros, mas sabe, dar um colorido para minha vida. Rever a minha vida. Se tu não gosta do teu trabalho, ok, tu não tem que pedir demissão agora, né? Mas começa a pensar, o que eu posso começar a fazer para mudar isso? Fico horas no celular igual zumbi. Sim, gente, eu frequentemente me pego quando eu tô assim, ó, nem sei mais o que tô vendo, boto um meme, uma coisa atrás da outra, assim, quando chega uma hora, assim, ó, é ou não é? É o que acontece, gente, é humano isso. Só que a gente tem que começar cada vez mais a ganhar consciência. Porque normalmente quando tu tava nesse tinha surgido antes uma emoção desconfortável ali que tu não deu espaço. Não desse espaço para ela, vai cair em tudo isso que eu já falei, não vou ser repetitivo. Tá, minha gente? Falei da armadilha 2. Vou falar agora da armadilha 3. Que é a bisbilhotice. Busco outros parceiros também, exato. Cara, adrenalina de um contatinho novo. Entende? É os clássicos, gente. Está errado procurar outra pessoa após o término? Não existe certo ou errado, tá? Mas, via de regra, tem um luto para ser vivido. E o luto leva tempo. No mínimo, aí, várias linhas vão dizer, no mínimo 6 meses. Uma relação que teve
alguns meses, anos de duração, no mínimo isso. Se tu não vive o luto, para não entrar em contato com o outro, e tu usa uma pessoa como essa distração, não é que é certo ou errado, tudo na realidade é sobre consequências. Observa-se que as pessoas que fazem isso vão se frustrar nessa relação. Podem até começar ali inicialmente, a coisa parece que é boa, nossa, agora vai, mas tu vai esperar um tempo, ela vai cair lá na frente num buraco ainda maior, que aí vai somar duas buscas, né, fracassadas, vamos dizer assim, um luto lá não vivido, emocionalmente essa pessoa chega lá pior do que se tivesse, né, vivenciado esse luto com calma, esperado ficar inteira, para então se colocar de novo, né, disponível para viver algo com alguém, tá? Em vez de fugir e enfrentar. Perfeito, Marta. Encarar o sol e as sombras cairão atrás de ti. Exato, perfeito. Eu, sem querer, vi uma postagem dele ontem, quis morrer. Então, entramos na bisbilhotice, tá? Porque a bisbilhotice, gente, não é só o stalkear, também é, tá? Mas o sentido que eu quero trazer da bisbilhotice é que estamos falando do ego, lembra das armadilhas dele? O ego, gente, ele tem uma ideia de que se ele souber de mais alguma coisa, se ele compreender algo mais, aí eu vou ficar em paz. Só que isso é uma ilusão, tá? Então ele... Às vezes chegam pessoas pra mim, nossa, ele foi embora assim, mas o que me corrói assim é que foi abrupto, eu não saber o motivo dele ter ido embora. É isso que me deixa super desconfortável. Saber a real causa, sabe? Ilusão. Entende? Se ele tivesse ido embora te dizendo, olha, eu não quero mais ficar contigo porque eu não gosto mais de ti, quero seguir minha vida. Ia doer igual. Tu entende? Só por que aqui é uma armadilha? Porque a bisbilhotice faz o seguinte, de novo, eu tô com uma dor aqui, a pessoa foi embora. E eu tô sentindo uma dor. A bisbilhotice é o quê? É eu me distrair. Eu jogo a minha energia pro mental, aí eu não quero entrar em contato com essa dor. Não, mas eu preciso só entender tal coisa. Aí eu vou pra mente, fico lá, num diálogo mental. Não, mas será que... Mas será que ele conhecia alguém? Não, mas será que ele tem traumas? Ele tinha uma ex que ele comentou. Não, será que ele tá... Será? E se, será? Fica assim, ó, numa coisa infinita. Aí fica perguntando pra alguém, amiga, não, então, olha, aconteceu isso assim, foi embora. O que tu acha que é? Sabe? Tudo pra fugir do fato. Ele foi embora. Teve alguém que esses dias perguntou na minha caixinha ali, dizendo, né? Eu só queria entender por que ele desapareceu profundamente. Aí eu até respondi algo assim, eu disse, se eu chegasse pra ti e dissesse, olha, ele tá com uma outra pessoa, ele seguiu em frente. O teu ego ia criar uma outra pergunta, ia dizer assim, ó, tá, mas por que ele tá com uma outra pessoa? Por que ele seguiu em frente? Será que ele achou algo errado em mim? Então, sabe, o ego vai sempre te lançar uma próxima pergunta na ilusão que se tu responder a ela, tu vai ficar em paz. Só que nunca chega esse momento de tu ficar em paz. Para e pensa na tua vida se em algum momento tu, vem uma compreensão, tá, agora entendi o porquê, isso está resolvido e vamos seguir em frente. E quando a pessoa vai sem dar Deus, eu vou falar de novo, que diferença faz? Se a pessoa foi embora porque ela era depressiva, se a pessoa foi embora porque ela tinha problemas pessoais, se ela foi embora porque ela não gosta mais de ti, ou se ela foi embora porque se apaixonou por uma outra pessoa. Que diferença faz na tua vida? Na tua vida, no teu espaço, a realidade é uma só. Essa pessoa não está mais aqui. É com isso que tu tem que lidar. Essa é a realidade real, prática, onde toda a tua energia tem que estar. Essa pessoa não está mais na minha vida. Como eu vou construir uma vida nova? Isso tem força. Agora, isso aconteceu, eu fico... tá aqui a realidade, eu fico... Não, mas será que não sei o que... E será que... mas me traiu, mas aquela mulher lá... Aí fica comparando, né? Mas é mais bonita? Mas ela tem mais bunda? Mas tem não sei o que... Não, mas eu também... Aí fico me depreciando ainda. Fico me achando feia, me julgando, me rebaixando, me humilhando, e não sei o que... E não olho pro real. Qual é o real? Tenho que construir a minha vida sem essa pessoa. Entende o que eu estou falando aqui da bisbilhotice? Eu lembro de eu atendi um homem, gente, um homem bem interessante, assim, um homem bem maduro, e ele dizia, eu tenho um compromisso muito forte com a honestidade, com a verdade, e ele estava, enfim, na pista, vamos dizer assim, e ele se relacionava com mulheres, e ele falou, cara, quando eu percebia que aquela relação não fazia sentido, eu era bem sincero com ela, eu dizia, olha, eu não me conectei contigo, não senti atração, e por isso eu quero parar por aqui, vou seguir o meu caminho. Aí ele me mostrava até as mensagens. Ou seja,
ele deu um motivo real para essas mulheres, tá? E tô usando o exemplo dele, tá? Não tô dizendo que vocês mulheres são assim. Os homens também são, tá? É só um exemplo. E aí ele mostrava a mensagem das mulheres, e as mulheres respondendo assim, sabe? Desaforadas. Dá pra ver que elas estavam ofendidas, respondiam com algo, e ele mostrava, às vezes, dava um tempo, elas insistiam, queriam algo ali. Ou seja, não é saber o motivo que vai fazer tu descansar. Vai por mim, isso é uma armadilha do teu ego, que nutre a ilusão de que se eu souber mais esse tique-tique aqui, eu vou ficar bem, em segurança, em paz. Não vai. Nossa, fico nessa, não tinha nome, agora sei que é bisbilhotice, fez muito sentido. Solta, sabe? É focar pro que importa. Eu queria matar. O que importa agora? Eu tô sozinho. Como é que a minha vida vai ser daqui pra frente? O outro lá é meio que um se exploda, mas não é um se exploda que se dane. Ele escolheu viver a vida dele de um outro jeito. Como? Por quê? Não muda nada na minha. Mas se a pessoa fosse sincera, seria melhor? Não? Seria, mas eu digo, vai doer igual. Eu dei o exemplo desse homem. Esse homem dizia assim pra ti, ó, eu não gostei de ti. Vou procurar uma outra coisa melhor, vamos dizer assim, mas ele falava de forma educada. Ainda assim doía pra caralho, ainda assim a mulher entrava no lugar de se sentir rejeitada e ele me mostrava mensagens das mulheres buscando, mesmo depois do não, uma tentativa, porque não satisfaz a explicação. Não satisfaz. Só que a bisbilhotice é essa coisa que, para não entrar em contato com o real, eu vou ficar lá, né, conjecturando, especulando o que aí não é. E aí vai lá na caixinha de perguntas do Cauê e diz assim, mas por que os homens desaparecem do nada? Qual é o problema deles? Tipo, me dá mais uma explicação sobre isso para eu ficar bem. Eu posso responder 300 caixinhas. E tu vai seguir com alguma coisa não entendida, tá? E ainda assim, gente, tudo isso é fruto, tá? Tem na sua raiz a carência, que eu falei um pouquinho antes, tá? E vou soltar aqui para vocês a última chamada para ir na raiz resolver isso. O workshop, Como Superar uma Pessoa, dia 6 de setembro, ao vivo e online, fica gravado. É num sábado, das 15 às 20 horas, por um valor ridículo, porque eu vou entregar, tá? Quem sabe a minha mentoria individual, por exemplo, custa 17 mil reais. Eu estou vendendo esse workshop por um valor bem social, é algo que eu faço eventualmente, 125 reais no Pix ou 12 vezes de 13, 14 reais vai dar, tá? De novo, que nem eu falei, brinquei. Uma pizza. Não pede a pizza aí, que é uma compensação da carência. Escreve no workshop, em algo que vai te engrandecer, que vai olhar para a raiz da questão, tá? A gente vai olhar para essas carências, para as feridas emocionais. Eu vou explicar de forma mais profunda o que é o ego, os mecanismos dele. Eu vou fazer desligamentos energéticos, não é nem só com essa pessoa. A gente vai passar um pente fino em todas as tuas relações antigas, desde aquelas relações da adolescência. Porque muito da nossa energia fica perdida em relações passadas. E o desligamento energético é extremamente poderoso. Eu vou até ler um feedback de alguém para vocês aqui, tá? Que fez o workshop. E aí, para se inscrever, gente, é só comentar superar aqui, tá? A gente está no segundo lote, tá? Segundo lote, o primeiro lote já foi, era R$ 97 reais, as primeiras 20 vagas. A gente está no segundo lote, que são 20 vagas, está na 7ª vaga. Na live aqui eu já vi mais de 15 pessoas comentarem superar. Comenta superar, garante a tua vaga pelos R$ 125 reais, amanhã já deve aumentar. E quem se inscrever até hoje, R$ 23,59, ganha uma aula minha de 2 horas dessa minha mentoria avançada sobre os pilares de uma relação saudável, tá? A gente envia já essa gravação agora, já pode soltar e assistir ela. Ó, vou falar um feedback aqui de uma mulher que fez a última edição do workshop. Vou fazer meu relato após alguns dias do workshop. Cauê, qual foi a mágica? Sério, nos últimos dias tenho sentido uma paz e uma completude que é difícil de descrever. E é impressionante como as pessoas notam. Várias pessoas nesses dias me perguntando: o que tu fez que estás diferente? E eu pergunto: diferente como? Não sei, um brilho diferente, tá mais bonita. E eu me sinto assim, mais leve, mais viva. E isso não tem preço, mas tem muito valor. Gratidão. Uma outra colocou: acordei agora com um despertar maravilhoso depois desse workshop. Entendi que o que eu achava que só teria com meu ex ao meu lado é justamente o que tenho dentro de mim. Eu queria estar com ele porque me sentia alegre, me sentia viva, me sentia uma adolescente feliz e até serelepe vivendo um amor. Mas esse amor que achei que vivia por ele era eu.
o que tem dentro de mim, e isso posso ter o tempo inteiro, pois eu sou assim, feliz, viva, sorridente e capaz de levar isso a qualquer pessoa, pois está dentro de mim. Reconhecer isso foi o maior presente desse workshop. Como eu sou linda, estou super orgulhosa de perceber disso. Gratidão por fazer parte desse meu despertar, de ter sido o instrumento libertador dessa minha dor. Tá? Então, comenta superar, garante a tua vaga. O que mais? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Nunca é sobre o outro, e sim sobre nós. Sim, gente, lá no workshop eu vou entrar de forma profunda nessa explicação de ego e essência, tá? Aqui eu só falei das armadilhas do ego, mas eu vou ensinar vocês a acessar a essência de vocês, que é o amor, que é o que essa mulher relatou aqui. Vou dar uma aula completa, tá? Com os 3 mecanismos do ego. Enfim, vamos ver se tem mais perguntas. Nunca é sobre outro, é sobre nós. O que perguntaram aqui? Quero deixar de ser carente, não apenas superar. Então, por isso que a gente vai trabalhar a carência. Quando tu resolve a carência, tu supera. Porque tu só não supera porque tem carência e a carência gera apego. Quanto mais carência, mais apegado eu fico. Se eu tô apegado, eu não solto. Se tu quer soltar, tu precisa desapegar. Para desapegar, não pode ter carência. Para não ter carência, tu precisa de uma técnica eficiente para soltar e curar isso, tá? Mais perguntas, gente. Pode mandar. Quero trabalhar minha carência. Sinto-me carente demais. Vem para o workshop. Outra situação complicada é quando a pessoa some ou dá adeus, depois volta como se nada tivesse acontecido, dizendo que quer voltar para o amor da vida dele. A pergunta é, por que tu aceita isso? Se ele já mostrou repetidamente essa postura diante dele, não adianta reclamar dessa postura. Tu tem que olhar o que tu vai fazer diante dessa postura. Se para ti é ok seguir assim, segue. Se não é, te posiciona. A carência eu sei que dificulta a gente se posicionar. Nos coloca nesse lugar de aceitar pouco, né? De ficar se adaptando, pisando em ovos. Alguém colocou, você afirmar isso, pensar isso, só reforça o sofrimento. Faço afirmações positivas. Confio que dá certo. Gente, afirmações positivas, vamos desculpar, tá? Jamais vai resolver um trauma. Trauma é uma outra história. É algo muito mais profundo. Afirmações positivas ajuda? Sim. Tem o seu efeito. É uma ferramenta interessante. Mas não resolve, não cura a tua criança interior. Tá? Tu vai precisar de uma técnica eficiente para isso. E essa que eu vou usar lá no workshop, tá? Nossa, já trabalhei tanto a minha carência e vi que tenho muito para trabalhar ainda. Sim, eu sigo trabalhando a minha também, Maria. É meio que isso, gente. A nossa criancinha lá atrás viveu muitas faltas, cara. Às vezes a mãe estava indisponível, depressiva, né? Teve lá uma depressão pós-parto, algo assim, e a criança sente toda essa desconexão, um amor interrompido, a gente chama isso, né, dentro das constelações. E um amor interrompido não é bem assim para tu retomar esse fluxo de amor, mas é possível. Tá? A gente vai fazer isso lá. E lembrando também que falei, né, do desafio de 10 dias, tá rolando o desafio de 10 dias para superar uma pessoa gratuito num grupo fechado no Instagram. Amanhã eu retomo mais 5 dias trazendo isso. Comenta novo, entra no grupo gratuito e recebe várias dicas, pílulas diárias para te ajudar com isso. E acho que é isso, minha gente. Quando você tenta seguir e nada tem sentido, você fica pensando na pessoa, se comparando com a pessoa que ele tá. Tati, sinto muitos, né? Mas é o que tu tá precisando, entendeu? Eu tô te dando todas as ferramentas para te ajudar a sair desse lugar. Não é fácil, né? Vai ser complexo, vai doer, mas dá para atravessar tudo isso com mais consciência e leveza. Entra lá pro grupo do desafio lá. Lá já tem várias dicas, já começam a mexer em alguma coisa. Se tu começar a aplicar aquilo lá, tu vai ver. Eu dou técnicas de autorregulação emocional, tá tudo lá na descrição, gravadinho no YouTube. Tu clica, pum, já sai rodando. Ou vem pro workshop, faz esses trabalhos aqui, isso já vai te ajudar muito. Não estou conseguindo meditar, vai ser ótimo estar nesse workshop. Boa, Maria, é muito bem-vinda. Tá, minha gente? Última chamada, superar pro workshop ou novo para entrar no grupo de WhatsApp. Tá? É isso, meus queridos. Espero ter trazido consciência para vocês. Fico honrado por aqueles que querem ir um degrau bem mais profundo, que é o que vai acontecer no workshop. Que nem eu falei, eu vou estar falando sobre esse tema todos os dias no meu Instagram. Entra lá, todos os dias tem conteúdo sobre isso. Tá? Até
até o dia 6 lá de setembro, que culmina com o workshop. O workshop é a festa, é a cereja do bolo, tá? Onde eu vou entregar tudo. Vou sair só do intelectual, da fala, da narrativa. Vamos pro emocional, tá? Aqui que tá a encrenca. Amigos, tem esse grupo de desafio de 10 dias, é gratuito. Inicia o cuidado com você por aí. Boa! A Tá já tá lá, né? A Tá acho que tava desde o início. Takori. Sim, gente, o grupo tá lindo. Gente, tem 750 pessoas no grupo. 750 pessoas não estariam num grupo ruim, que não ajuda, tá? Você vai rir de mim, me apaixonei por um colega que falou umas palavras bonitas, ficou tentando me conquistar só pra me levar pra cama, não fui, queria que ele me amasse e não só me usar, tá? Tá, gente? Agora eu me vou. Bom descanso pra vocês, uma linda semana e vejo vocês no grupo de WhatsApp diariamente ou no workshop. Um abraço na alma.